Saudações, igreja! Quero novamente dar as boas-vindas à Igreja Nova Criação Online. De qualquer lugar que esteja assistindo, eu creio em Deus que à medida que a sua palavra é transmitida, o Senhor será glorificado e você será ajudado, curado, liberto e transformado. Amém? Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Eu creio em Deus para isso e eu creio que cada vez que você se conecta, você toma posse de mais e de mais terras. Lembre-se do que Deus nos disse da última vez que compartilhei sobre Josué e que Deus disse para ele que ainda há muita terra para ser possuída. Existe ainda muita terra. E quando nós olhamos para a vida cristã, descobrimos que existem áreas que nós nem mesmo percebemos que Deus colocou à nossa disposição. E tudo isso através da cruz. E ainda assim, quando Deus revela novas áreas, haverá pessoas que lutarão por essas áreas e então haverá uma guerra, uma batalha acontecendo, o diabo tentando impedir a pessoa de possuir aquela terra. Compartilhamos também que todos nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E nestes mesmos lugares celestiais, posteriormente no capítulo 6 de Efésios, no mesmo livro que nos diz no capítulo 1 que somos abençoados em todas as bênçãos espirituais, nos diz que nos mesmos lugares celestiais há uma batalha espiritual acontecendo. E por que você acha que essa batalha está se travando? Porque o diabo não quer que você tome posse das suas bênçãos, mas o diabo já está derrotado. E parte desta guerra está em perceber que ele já foi derrotado. Amém? Nós não temos que lutar contra ele, porque a nossa luta é a luta da fé. Deixe-me repetir, a nossa luta... Paulo diz, combata o bom combate da fé. Amém? E por 3 vezes, a Bíblia nos diz muito claramente para resistir. Resistir. Portanto, ficando firmes, fazendo tudo para ficar de pé. Então, o que Deus deseja é que nós apenas nos coloquemos em posição de descanso em Cristo. Amém? Não temos que lutar com alguém que já foi derrotado. Porque quando lutamos contra o que está derrotado, estamos afirmando que ele não foi derrotado ainda. E aí recai sobre nós a responsabilidade de derrotá-lo, não, meu amigo? Ele já foi derrotado há 2000 anos atrás, mas ele ainda tem boca, então ele sai por aí acusando, ele sai por aí criticando, ele sai por aí caluniando, porque esse é o nome dele. Diabo significa diabolos, que quer dizer acusador. Acusador na ideia de tribunal, como um promotor de justiça. E nós só precisamos saber quais são as nossas armas espirituais, a nossa armadura de Deus, que na verdade consiste da couraça da justiça. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. E por que essa parte da justiça é uma doutrina tão importante para nós possuirmos e nos apropriarmos? Porque ela cobre o nosso coração, e o nosso coração é a parte que está sujeita a acusações. Aí então temos os nossos lombos cingidos com a verdade, os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz para possuirmos cada vez mais território, amém? E então temos também o escudo da fé, amém? Pelo qual apagaremos não alguns, não metade, não 90%, mas todos os dardos inflamados do inimigo. Então o diabo quer que nós façamos coisas por nossa experiência, por esforço, por ordenanças e afazeres religiosos, exceto pela fé. Porque ele sabe que no momento que andamos pela fé é o seu fim. Portanto, a nossa luta é a luta da fé. E hoje eu quero compartilhar com vocês como possuir mais uma área na sua vida. Sabe, há momento em nossas vidas que começamos a perceber que a promessa que Jesus nos deu, ele disse, eu vim para que tenham vida e que a tenham abundantemente. E nos perguntamos às vezes, à medida que avançamos em nossa vida cristã, por que eu estou vendo o velho eu? Sabe, quero dizer os inimigos da nossa alma. Estou me referindo às agitações pecaminosas dentro de nós. E das obras em nós que não são piedosas, que não são santas, que não são de Cristo. E nos vemos fazendo essas coisas e muitas vezes elas surgem com força total em nós. E aí nós nos perguntamos, nossa, eu considerava que eu já tinha crescido tanto no Senhor. E às vezes isso pode acontecer até durante o nosso tempo de oração ou enquanto estamos envolvidos em algum exercício espiritual. E nós pensamos que quando estamos fazendo essas coisas não deveriam acontecer. Mas então qual é a resposta que Deus tem para nós concernente a isso? E muitos de vocês ainda acham que depois de um período de vitórias, de uma vida, de uma temporada gloriosa com o Senhor,
Você se apercebe ali no topo da montanha e parece que você nunca vai estar no vale novamente, e logo depois de uma grande vitória, às vezes vem uma grande derrota. E isso por causa da sua carne. Parece que a carne assume o controle novamente. Às vezes a carne pode até ficar quieta por um tempo e então aí vem um surto. E por que isso acontece? Existe uma diferença entre a redenção pelo sangue e a redenção pelo poder. Existem duas formas de redenção. A Bíblia nos ensina isso. A redenção pelo sangue é aquela do Egito, quando o povo de Israel estavam abrigados, foram protegidos do destruidor por causa do sangue do cordeiro. O julgamento não pôde tocá-los, na verdade o julgamento teve que passar sobre eles. Embora sendo culpados, embora sendo pecadores, mas por causa do sangue nas portas, nas ombreiras e nos umbrais. Amém? O sangue fala com Deus e o sangue diz que houve morte nesta casa. E o inocente morreu pelos culpados. E isso representa uma imagem da cruz do Senhor Jesus Cristo, o sangue nos umbrais das portas. O Cordeiro fala de Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue, e o Cordeiro de Deus, por seu sangue, obteve redenção eterna para nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então esta é a redenção pelo sangue. E todas as coisas estão fundamentadas por causa do sangue de Jesus, amém? Pelo sangue somos abençoados, pelo sangue somos curados, pelo sangue recebemos todas as bênçãos de Deus. E este é o fundamento. Mas então, em nossa vida cotidiana, em nossa vida diária, há uma operação dessa redenção, e é a redenção pelo poder. Nós vamos ver isso porque os mesmos filhos de Israel, apenas poucos dias após serem protegidos, depois de serem abrigados, depois de serem redimidos pelo sangue, e eles saíram dali fortes, poderosos. A Bíblia diz que eles subiram da terra do Egito armados, no sentido de preparados. A Bíblia também diz que não havia nenhuma pessoa fraca entre as tribos de Israel. Deus ainda tinha dado a eles prata e ouro, nem mesmo um doente entre eles. Aleluia! Já no dia seguinte, e eles estavam bem felizes, é claro, estavam se alegrando com a sua liberdade, mas durou apenas alguns dias, porque bem na frente do Mar Vermelho, num lugar chamado Pi-Hairote, e eles de fato estavam num lugar ali que haviam muralhas montanhosas, na verdade 2 grandes muralhas montanhosas atrás deles, e na frente deles o Mar Vermelho, e aí eles olharam no horizonte e viram poderosos exércitos, o poderoso exército de Faraó vindo na sua direção. E Faraó estava ali entre eles e ele havia escolhido as suas melhores carruagens, 6 centenas de outras carruagens e seus capitães, seus melhores soldados. E ele vinha com o propósito de matar os filhos de Israel naquele deserto. Então a Bíblia diz que, nessa passagem em particular, se você ler com atenção, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E as pessoas não entendem, mas por que Deus endureceu o coração dele? Mas não é exatamente assim. Se você estudar cuidadosamente o coração de Faraó, você vai cair lá no começo, na primeira vez que Faraó endureceu o seu coração. Você vai perceber que foi Faraó que endureceu o seu coração na primeira vez. E mais 2 vezes depois disso, 3 vezes. Ou seja, então foi Faraó que endureceu o seu coração por 3 vezes antes de o Senhor endurecer o seu coração. Ok? É como se Deus dissesse, já que você quer que seja assim, é assim que você quer lidar comigo? Endurecendo o seu coração, então eu vou glorificar o meu nome por meio do seu coração endurecido. Fique com esse coração duro que eu vou te mostrar a glória de Deus. Portanto, Deus salvaria o seu povo, amém, mesmo através do coração endurecido de Faraó, e assim mostraria a sua glória. Então os inimigos vieram, e aqui existe uma figura que precisamos entender. Todos os eventos, todas as histórias do Antigo Testamento são figuras para aprendermos hoje. Amigo, ainda há muita terra para ser possuída. E a Bíblia diz claramente em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, tupos no grego, tipos, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E se você olhar para o versículo 1 e 2, ele diz muito claramente, ele está se referindo ao evento do Mar Vermelho também. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então vemos aqui, todas essas coisas aconteceram a eles como figuras para nós hoje, a quem é chegado o fim dos tempos.
para que hoje podemos aprender com essa história. Então, portanto, vemos a redenção pelo sangue, quando eles estavam no Egito na noite de Páscoa. E agora estamos prestes a ver a redenção pelo poder. Deus estava prestes a demonstrar o seu poder para resgatar o seu povo dos inimigos. Então note que, mesmo redimidos pelo sangue, Faraó e seus exércitos ainda estavam por perto. Aquele seu exército violento ainda estava por perto. E, na verdade, demorou apenas 1 ou 2 dias para que eles simplesmente mudassem de ideia e fossem atrás de Israel novamente. E, desta vez, os egípcios estavam muito decididos a matar todos eles. Eles queriam trazer alguns apenas como escravos, mas matariam o resto. E você sabe que sem Deus, Israel estaria perdido. Portanto, quando olhamos nesses eventos do Mar Vermelho, há lições ali para aprendermos sobre como Deus nos redime pelo poder. Em todas essas coisas que eu falei com você agora, temos esse nosso conflito diário, temos essa agitação pecaminosa em nós, temos essas tendências que pensávamos que não teríamos mais por sermos batizados pelo Espírito Santo, porque agora somos a justiça de Deus em Cristo. E como eu lido com essas coisas, elas parecem tão fortes, elas parecem tão reais, elas estão me encarando de frente. Às vezes eu me sinto tão envergonhado, me sinto fraco, parece que não consigo superá-las. E amigo, você tem razão, você não pode, eu não posso. Mas Deus tem uma resposta para nós nessa história do Mar Vermelho. Sabe, amigo, Deus os abrigou, os protegeu e os redimiu pelo sangue do Cordeiro. Os inimigos ainda estavam ali, ou seja, apesar de sermos salvos, ainda temos a carne. Agora eu quero esclarecer um pouco sobre a carne, porque as pessoas elas entendem carne como corpo. Então a carne, apesar de estar no corpo, ela é na verdade a parte de nós que nós na verdade herdamos de Adão, lá atrás, desde Adão. Amém? E toda criança já nasce com essa carne, com essa porção que nós chamamos de natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, outros chamam de velho homem. Em outras palavras, é um homem que vem de Adão e não um homem que vem de Cristo. Eu sei que muitos de vocês são salvos que estão assistindo agora, que são nova criação em Cristo e já não são mais o velho homem da linhagem de Adão. Agora você é um novo homem. E nós já vamos chegar até aí, mas agora basta dizermos apenas isso. Por enquanto, precisamos entender que a carne é a parte de nós que quer fazer o errado, que quer pecar. Agora me deixa quietar um pouco seu coração. Você não é a carne. Você não é a carne. Romanos 8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós sabemos disso. Os que estão na carne não agradam a Deus. Mas ouça isso, filho de Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Você não está mais na carne, mas você está no Espírito. E aí vem o critério, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Então, se você tem o Espírito Santo, aleluia, e eu sei que você tem porque você colocou sua fé em Cristo, então você não está mais na carne, mas a carne ainda está em você. Amém? Se eu tiver uma pequena ferpa no meu dedo, não faz de mim um pedaço de madeira. Apesar da ferpa estar em mim, ela está lá no meu dedo, mas eu não sou um pedaço de madeira. Amém? Você não está mais na carne, você está no Espírito. Porque o Espírito de Deus habita em você e essa é a sua identidade. Mas nós estamos sempre lutando com a carne. E o próprio fato de você não gostar disso, o fato de você se sentir envergonhado, o fato de se sentir frustrado, muitas vezes deprimido, quando isso se levanta e às vezes você se entrega a isso e aí depois se sente ainda pior, isso indica que você de fato nasceu de novo, você é de fato um filho de Deus. Mas nós não queremos ter uma vida derrotada, amém? Então Deus já preparou uma provisão para nós, de fato Ele já fez, aleluia! Como o apóstolo Paulo, que também estava lutando essa luta, ele estava dizendo, sabe, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Agora, se eu faço algo que eu não quero fazer, isso mostra que não sou eu. Então não sou eu quem faço, é como um copiloto. Paulo está dizendo que o verdadeiro eu não está envolvido, porque o verdadeiro eu não é a carne. O verdadeiro eu está no Espírito, na nova criação. Então ele diz, mas o pecado habita em mim. E aí ele faz uma declaração notável, quando diz, porque eu sei que em mim, ou seja, minha carne, não habita bem algum. Filho de Deus, por favor, não espere passar por uma série de experiências em sua vida, desperdiçando seu tempo no deserto, para descobrir
que em sua carne não há nada de bom. Descanse, amém? Veja sua carne como algo que não habita nada de bom. Amém? Existem algumas pessoas que condenam o lado ruim da carne, o lado negativo. Entretanto, quando a carne quer fazer algo bom, quando a carne quer ser religiosa, quando a carne quer fazer algo que eles consideram nobre, aí tá tudo bem. Não, amigo. A carne, quando ela tem permissão para agir, quando ela faz coisas nobres ou coisas que parecem justas, é na verdade uma justiça própria, porque ela sempre se orgulha disso. Ela se orgulha no bem que ela faz. Amém? Mas por outro lado, na parte negativa, em se condenar, estando ocupado consigo mesmo, estando deprimido, ambos estão autocentrados. Ambos estão focados em si e não em Cristo. E a vida cristã é uma vida de foco em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Porque se você conseguir receber isso, essa é uma verdade tão incrível. O dia que você descobrir essa revelação de Deus, você será tão abençoado, é o céu na terra. Quando eu entendi, foi como o céu na terra. Porque o Espírito estava me dizendo, você não é mais você. Olhe para Jesus. Esse é o seu verdadeiro eu agora. É assim que o Novo Testamento nos ensina. Nossa vida. Quando Cristo que é a nossa vida. Observe, Cristo nossa vida. Você não está mais em si mesmo. Você está em Cristo. Em outras palavras, assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Amém? Assim como estamos em Cristo. Onde Cristo está agora? Ressuscitado. Amém? Ele ascendeu. Ele foi glorificado à direita do Pai. E como Ele é hoje, eu também sou neste mundo. E Deus ordenou de tal forma que Jesus, a pessoa glorificada, que foi glorificada pelo Pai, Deus ordenou que seu corpo fosse feito de muitos membros do corpo de Cristo, do qual você faz parte. Nós somos membros de seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Não faz muito tempo, na verdade agora já faz. Eu sempre penso em mim mesmo com a mesma idade, aleluia, amém? Mas há algum tempo atrás, eu me lembro bem que eu estava num evento, quando a revelação desse versículo, nós somos membros de seu corpo, de sua carne, de seus ossos, simplesmente saltaram sobre mim. E o Senhor me disse, por que você está crendo que eu sou um com você em espírito, mas não um na carne? Em nossos corpos, somos um. Compartilhamos um corpo. É isso que eu quero dizer na noite do cenáculo, onde compartilho a última ceia. Naquela última ceia eu disse, eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos, e tudo o que precisam fazer para dar fruto, mais fruto e muito fruto, é permanecer em mim. Nada mais a fazer, apenas permaneça. Amém? Fixado, permaneça apegado à videira, e a vida da videira fluirá. A seiva, os nutrientes da videira fluirão para você. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Amém? Sabe, nenhum galho, nenhum ramo dá frutos fazendo força. Aí, de repente, uma uvinha sai. Não. Na verdade, quanto mais você luta, mais você restringe a seiva de fluir. Você restringe o fluxo da vida da videira. Você simplesmente relaxa e se dá conta que é um com a videira. Amém? E é da responsabilidade do lavrador, é responsabilidade do jardineiro de zelar por você. E Jesus diz que o seu pai é o lavrador, amém? O Pai irá cuidar de você, irá purificá-lo para que você dê mais frutos, amém? Você apenas tem que permanecer. Glória a Deus! Então você é um com Jesus, Filho de Deus. Receba essa revelação hoje. Esse é o seu verdadeiro eu. Jesus Cristo é o seu verdadeiro eu. Nossa, isso é incrível! O glorioso Jesus, o maravilhoso Jesus, o Jesus totalmente amável, aquele que eu adoro, o Jesus que eu amo. E esse Jesus com quem eu quero me parecer a cada dia mais, aleluia, é o Jesus que foi glorificado pelo Pai, o Jesus que ressuscitou dos mortos. E esse mesmo Jesus é o meu verdadeiro eu. Pois como Ele é, eu também sou neste mundo. Vamos ler novamente esse versículo para os novos irmãos que se juntaram a nós. Isto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Lembre-se bem destas 9 palavras. Assim como Ele é, eu também sou neste mundo. Mas onde Ele está?
Ele está à direita do Pai, no céu, no Santo dos Santos, amém? No céu dos céus, é onde ele está, é como ele é. E eu já disse anteriormente, se dissesse apenas como ele era quando estava curando na Galileia, já seria ótimo, mas é como ele é, glorificado, para sempre, amém? Nós também somos, neste mundo. E quanto mais você acredita nisso, não é para você tentar fazer acontecer, já aconteceu. Aos olhos de Deus, essa é uma grande realidade. Aos olhos dele, porque ninguém vê a realidade como Deus vê. Nós vemos uma realidade, mas na verdade é uma realidade temporária. Amém? Como essa cadeira, ela é real, é algo que vai durar para sempre. Não, não vai. Um dia ela pode não existir mais, pode ser apenas descartada. E é isso que chamamos de realidade. Se eu consigo ver, sentir, tocar, é real. Não, meu amigo. A verdade está nos olhos de Deus, como ele vê a verdade. Amém? Porque Deus vê a verdade que está além do natural para a própria eternidade. Então Deus diz uma verdade acima de todas as verdades. Você é um com o meu filho. Eu fiz assim. Quando ele foi crucificado, você foi crucificado com ele. Quando o ressuscitei dos mortos, você também ressurgiu da morte. Aleluia! Quando eu o levantei e o coloquei à minha direita, você se assentou com Cristo, meu filho. Agora você está com ele naquele trono, juntamente com Cristo. E sabe o que é mais glorioso? Deus diz, eu nunca vou ver você à parte do meu filho. E você sabe o quanto ele ama seu filho. Sempre digo que você nunca vai entender o quanto Deus te ama, até entender o quanto Deus ama o seu filho. Porque ele abriu mão do filho por você. Amém? E o pai ama muito o seu filho. Assim como Abraão, Deus diz, leve seu filho, seu único filho, o filho a qual você ama. Deus tinha de dizer isso porque ele estava prestes a entregar o filho dele, o filho que ele ama. Amém? E na mesma cadeia montanhosa do Moriá está o Calvário. E é isso que Abraão viu quando o anjo do Senhor o impediu de cravar aquela faca no seu filho. E ele olhou para trás e viu um carneiro preso pelos chifres. Agora, por que preso pelos chifres? Porque se o carneiro fosse pego pela sua lã, que é o que geralmente acontece, ele geralmente fica preso pela lã, mas aí ele iria se machucar, se arranhar, e aí seria um carneiro com defeito. E Deus não aceitaria um carneiro defeituoso. Então foi pego pelos chifres. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo. Chifres significam que era um animal maduro. Geralmente eles sabem quais são e onde estão os arbustos que eles devem evitar. Mas de propósito aquele carneiro entrou ali. Deixou ser pego, porque já tinha maturidade, amém? Ele sabia que estava dando a vida por você. Ele veio com um propósito de amar você, de entregar a vida para que você pudesse ser salvo, aleluia. Então o Pai o enviou, aleluia, glória a Jesus. E no dia de hoje Deus diz, eu fiz assim, de forma que você está no meu amado. Em Efésios capítulo 1, diz, pelo qual nos fez aceitos em si no amado. Na verdade, a palavra aceito não é tão forte, porque no grego é a palavra caritu. Cari vem da palavra caris, que quer dizer graça. Caritu é muito agraciado. E essa palavra caritu também é usada uma outra vez no Novo Testamento. Foi quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse, salve, você é muito agraciada entre as mulheres. Altamente favorecida significa uma palavra, caritu. A mesma palavra é usada em Efésios 1, quando diz, ele nos fez caritu, altamente favorecidos em seu amado. Sabe, é como se Deus estivesse dizendo, não é suficiente dizer apenas em Cristo. Quero que saibam que são muito agraciados no amado, no meu amado, que é Jesus. Ou seja, não é apenas algo entre Jesus e o Pai. Ele quer que você esteja convencido que é amado. Porque você é muito agraciado no amado. Filho de Deus, este é você. Mas queremos resolver esses problemas com essas tendências de pecado. E nós rejeitamos isso porque nós somos de fato filhos de Deus. E todo filho de Deus não quer ver essas coisas surgindo em nós. E muito menos ceder a elas. Não queremos isso. Amém? Porque temos uma nova natureza. Nós amamos a Deus. E nós queremos glorificá-lo. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que essas coisas só nos levam à depressão e à morte. E nós rejeitamos isso na nossa vida, mas como superá-las então? Mas voltando, nós somos um com Jesus, mas nunca se esqueça, você passou pela cruz com ele. Na verdade, aos olhos de Deus, você foi crucificado com Cristo. Agora entenda isso, filho de Deus.
O sangue de Jesus te lava dos seus pecados. Os seus pecados, aquilo que você fez, ou por aquilo que você faz. Então, na cruz, Cristo não morreu apenas pelos seus pecados. Cristo morreu como você. Ou seja, eu fui crucificado com Cristo. Aquele eu que vem de Adão, com toda a sua natureza de pecado. Aquele eu no qual não habita nada bom. Amém? Eu aceito isso. Eu não preciso de experiências, Jesus, para saber disso. Eu simplesmente aceito que esse velho eu é perda total. É sem conserto. Está além de possibilidade de reparo. Porque este eu é uma fábrica de pecados. E Deus não apenas removeu os produtos deste velho eu. Os pecados, pelo sangue de Jesus, na cruz, Deus tirou essa fábrica. Eu fui crucificado. Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Olha essa ênfase. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo descobriu o segredo. O verdadeiro eu, aquele eu que vem de Adão, foi crucificado. Naquele momento era o verdadeiro eu, mas agora o verdadeiro eu, minha identidade, não é mais eu, mas Cristo. Amém? Que é o verdadeiro eu. Está vivo hoje. Agora eu estou no Cristo ressuscitado. Aquele velho eu de Adão foi crucificado. É por isso que Paulo usa o termo, eu fui crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sei que algumas traduções dizem, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Na verdade, no original, ambas estão corretas. Na verdade, na King James diz, eu vivo pela fé. Pela fé, não na fé. Eu acredito, pode ter as duas interpretações, mas eu e muitos estudiosos da Bíblia também acreditam assim, que nós vivemos pela fé do Filho de Deus, não na fé, pela. Isso não te alegra, saber que não é na sua fé, essa fé fraca que nós vivemos? Quando se sentir uma fé fraca, apenas lembre-se, eu vivo pela fé do Filho de Deus para me manter de pé. Amém? O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, aleluia, amém? Quero ler para você um testemunho. E ele tem a ver com o que compartilhei em 1 de João 4,17. Assim como ele é, nós também somos neste mundo. Vai te abençoar. Este testemunho vem de uma irmã do Reino Unido. Ela diz que vários anos atrás, eu escrevi para vocês um testemunho sobre conceber após participar da Santa Ceia e de declarar nossa concepção sobrenatural de um bebê. E no ano seguinte, eu dei luz ao meu filho Judá. 4 anos depois, esse mesmo filho prometido foi diagnosticado com autismo. Vi meu mundo desmoronar ao lidar com uma criança que era muda, que não entendia tarefas simples e que nunca chamava seu pai ou eu de papai ou mamãe. Era como viver com um estranho. Eu me lembro de orar com meu marido a caminho do consultório médico no dia que recebemos o diagnóstico e me lembro quão perdida e deslocada eu estava quando soubemos que Judá tinha autismo. E me lembro do Espírito me encorajando a não aceitar o relato negativo. O Judá foi matriculado numa escola particular, mas a escola o dispensou quando não puderam atender às necessidades dele. E quando isso aconteceu, eu me senti tão sozinha, mesmo apesar de ter o meu marido. Quando Judá estava com 4 anos, eu pesquisei o pastor Joseph Prince online e assisti ao seu sermão, Como Jesus é, você também é. E quando assisti, a minha fé cresceu. No entanto, ainda me sentia como Pedro olhando para a tempestade ao meu redor, enquanto via meu filho sem falar e demonstrando um comportamento que eu não entendia. Daí então fui na área de testemunhos do site e encontrei lá um testemunho sobre um pequeno garoto que também tinha autismo e mostrou grande melhora após a sua mãe proclamar 1 de João 4,17 sobre ele, que diz, assim como Jesus é, nós também somos neste mundo. Eu também comecei a orar, proclamando a mesma palavra sobre Judá. Eu também pedi que ele declarasse, mas tudo que eu ouvia era ruídos. Mas por causa da palavra, não perdi a minha fé. E continuei declarando sobre ele 1 de João 4,17.
E naquele mesmo ano, o Judá começou a falar. Ele nos chamou de papai e mamãe, antes de fazer 5. E hoje ele está se destacando na escola. E todas as noites antes de ir para a cama, ele diz: assim como Jesus é, eu também sou neste mundo. Com clareza. O nosso Deus é um Deus bom e fiel. Toda glória e louvor a Ti, ó Senhor, meu Deus. Quero encorajar a todos a nunca desistir de Deus, porque Ele nunca desiste de nós em nossas situações. Obrigado, Pastor Prince. Definitivamente suas pregações vêm do trono de Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glorifiquem o nome dEle. Amém. Glória a Deus. E essa é a verdade de assim como Ele é. Não vamos limitá-lo apenas à questão espiritual. Quando eu digo espirituais, me refiro... assim como Jesus é justo, eu também sou neste mundo. Essa é uma verdade gloriosa. Amém? Maravilhoso é isso. Aleluia. Mas vamos também crer em Deus para tomarmos posse dessa terra, nossa parte física. Amém? Se você foi diagnosticado com algo que você acredita que a medicina não tem mais respostas, a não ser tomar algum remédio para suportar, ou nem mesmo disso você tem certeza sobre o que vai acontecer. Amigo, existe uma resposta no Senhor Jesus. Na verdade, Ele já realizou. Lá na cruz, Ele levou todas as suas doenças e enfermidades, e hoje lá no céu Ele está sem elas, o mesmo corpo. O corpo do Senhor que carregou todas as suas doenças e dores e enfermidades, ressuscitou dos mortos sem nenhuma delas. O que isso significa? Que foi lançado fora. E hoje, à destra do Pai, Ele está livre de tudo isso. Então você olha para o Senhor e diz: como Jesus é saudável em seu cérebro, eu também sou neste mundo. Assim como Jesus está livre de alta pressão arterial, eu também estou neste mundo. Seja qual for a sua doença, confesse: como Jesus é, eu também sou neste mundo. Tome posse dessa bênção física, porque a Bíblia diz que somos membros de seu corpo, sua carne, literalmente da sua carne e de seus ossos. Não espiritualize isso, meu amigo. Somos literalmente parte do seu osso e a sua carne, e Jesus definitivamente tem carne e ossos saudáveis. Amém? E nós somos membros dessa carne e osso. Aleluia! Somos um com Jesus, um com Ele. Quero compartilhar outro testemunho que chegou para nós e certamente vai te abençoar. Aleluia! E esse vem de uma irmã da Austrália. No final do ano passado, meu médico me disse que eu tinha miomas e pólipos no meu útero. Este problema fazia com que eu sangrasse muito e também resultou na falta de ferro no meu corpo. Eu fiquei inquieta e preocupada porque minha mãe teve o mesmo problema anteriormente e morreu de câncer. Através das mensagens do Pastor Prince, eu aprendi sobre a obra consumada de Jesus na cruz e o dom de justiça que eu recebi dele. Eu decidi acreditar na vontade de Deus para me curar e de me tornar completa, e rejeitar pensamentos que eu acabaria como a minha mãe. No primeiro culto deste ano, fiquei maravilhada com a graça e a bondade de Deus quando o Pastor Prince falou sobre a minha condição durante o seu sermão. Imediatamente reivindiquei aquela cura para mim. Eu também fui encorajada pelo Senhor no culto de 17 de janeiro, quando o Pastor Prince disse que caroços encontrados em úteros murchariam até morrer. E ele chegou a dizer que não seriam mais encontrados nas próximas consultas ao médico. Eu fiquei animada porque estava prestes a visitar o meu médico. E aí, quando a minha consulta chegou, o meu médico pediu por um outro exame. E dessa vez, a varredura mostrou apenas miomas, mas não havia mais pólipos. Em seguida, o doutor solicitou um procedimento médico para investigar meu problema com mais detalhes. E naquela noite, eu senti uma sensação de resfriamento ao redor da minha região abdominal inferior que durou por algum tempo. E naquele momento, eu me senti amada e cuidada. O procedimento correu tudo bem e quando os resultados saíram, não houve menção de miomas. Os caroços haviam sumido e eu estou completamente curada. Tudo que o médico conseguia dizer é que os exames anteriores poderiam estar errados. Muito embora eu tivesse feito 2 exames em 2 diferentes laboratórios de radiologia diferentes que confirmavam os miomas. Glória a Deus por sua fidelidade. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, amém? E vamos tomar posse, vamos reconhecer essa realidade, essa verdade, amém? Você é um com Jesus. Mas, Pastor Prince, eu sou um com Jesus porque eu ainda tenho essa depressão que vem sobre mim, esse sentimento ruim, esses impulsos pecaminosos em mim. Por quê?
Bem, meu amigo, ouça. Aqui tem algo sobre a nossa vida cristã. É que o inimigo quer te convencer que você é aquilo que você sente, você é aquilo que você experimenta. Mas em nossa caminhada cristã, nós andamos pela fé, não pela vista. Visão aí representa a experiência, sentir, da mesma forma que todos os outros sentidos. Costumamos dizer, a menos que eu veja, a menos que eu toque, eu não acredito. Assim como Tomé, se eu não tocar, não acreditarei. E Jesus diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Por quê? Porque nós limitamos nós mesmos a um mundinho dos 5 sentidos. E pensamos deter a verdade porque podemos tocá-la? Não! E aí o nosso mundo fica tão limitado porque nós somente cremos nos nossos 5 sentidos. Mas, meu amigo, eu quero te dizer que a fé não é dizer, algo não está lá, mas se tiver fé, vai existir, vai se tornar real. Daí então existirá. Não, a fé diz, assim como a palavra imputação, a palavra reconhecer, é a palavra logizomai em grego, que significa contar com algo porque está ali. Quando Teia, um estudioso grego, quando ele definiu a palavra logizomai, a palavra imputação, ou a palavra considere-se como Jesus. Ele morreu para o pecado uma vez, amém? E ressuscitou sem eles. Agora observe isso. Vou te mostrar esse versículo agora, em Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que Cristo, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Quantos podem dizer amém? Tendo sido ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não domina mais sobre ele. Aleluia! Pois quanto ao morrer, preste bem atenção aqui, pois quanto ao morrer, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também nós. O que isso significa? Assim também vós, da mesma forma, da mesma maneira, assim também vós, da mesma forma, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda tem pessoas ensinando que você vai morrendo para o pecado progressivamente, a cada dia. Mas, amigo, o versículo é muito claro. Não fala de uma morte progressiva para o pecado. É de uma vez por todas. Por quê? Porque da mesma maneira considerai-vos mortos ao pecado, assim como Jesus morreu para o pecado. Porque a morte que ele morreu, observe bem, no verso 10. A morte que ele morreu, morreu como? De uma vez por todas. Em outras palavras, você morreu para o pecado de uma vez por todas. E quando foi isso? Na cruz. Você e eu morremos para o pecado de uma vez por todas. O pecado não tem nada a nos dizer, embora continue falando conosco o tempo todo, mas nós não temos nada a ver com o pecado, nós estamos mortos. Morremos para o pecado. Estamos mortos para o pecado, tanto quanto Israel está do outro lado do Mar Vermelho e todos os inimigos estão enterrados. Amém? Os inimigos não podem ir para o outro lado. Nós estamos do outro lado da morte, ressuscitados em Cristo. Amém? E onde está a nossa morte e julgamento? Atrás de nós, não no nosso futuro. Para o crente, a morte e o julgamento não estão à sua frente, mas atrás dele. Para o mundo, para as pessoas do mundo, a morte e o julgamento é o que os aguarda. Mas para nós, aqueles que estão em Cristo, a morte e o julgamento ficaram para trás, assim como Israel estava de pé do outro lado, salvo, protegido, amém? Abençoados, aleluia! E quando olharam para os seus inimigos, tinham sido varridos pelas águas. Veja esse versículo em Êxodo 14, versículo 30. Assim Jeová salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o quê? Viu os egípcios mortos na praia. Aqueles inimigos que eles temiam. Os mesmos inimigos que, apesar de terem sido salvos pelo sangue no Egito, na noite anterior, os inimigos ainda estavam por perto. Deus teve que fazer alguma coisa, porque se o inimigo estivesse por perto, Israel sempre teria os medos e os receios de que um dia eles cairiam nas mãos do inimigo novamente e que eles viriam atrás deles novamente. E nada menos que a morte e o julgamento dos inimigos poderia dar a eles, de uma vez por todas, essa vitória. E agora estou me referindo aos inimigos físicos. Hoje, filho de Deus, você tem essas questões, esses distúrbios em você, e esses são seus inimigos, esses são os egípcios, o homem da carne. Amém? Você precisa ver, assim como Israel, você precisa ver seus inimigos mortos na praia.
Faraó com todos os seus homens e seus cavalos, todos morreram, todos mortos. À beira-mar. É uma questão de visão, razão, de perspectiva. O que Deus está mostrando a você? Você está vendo o que Deus está te mostrando ou você está vendo o que o diabo está projetando em você? O diabo quer que você veja que seus inimigos estão vivos e fortes e que seus pecados estão fortes e vivos. Mas, pastor Prince, eles estão lá. Eles estão literalmente lá. Eu sei que eles estão lá, mas é como se fosse uma miragem. Eu sei que você o sente, mas o que você sente não é a realidade, ok, amigo? Ouça, os sentimentos, eles vêm de Deus. Não pense por um momento que estou dizendo que podemos viver uma vida sem sentimentos e que os sentimentos não importam. Não, meu amigo. O que eu quero dizer é que os sentimentos não são a bússola da verdade. Os sentimentos existem para serem desfrutados, na verdade. Deus nos deu para desfrutarmos. Amém? Porém, quando estamos em pecado, caímos para o outro lado. Depressão, medo, preocupação, estresse, angústia. E Deus não quer isso para nós. Não dá para depender dos sentimentos. Caminhamos por fé e não por vista. Mas, pastor Prince, esse sentimento é tão real. Romanos 6,11. Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas. Quando? Na cruz. Amém? Da mesma forma, considerem-se a si mesmos mortos para o pecado. E a palavra logizomai aparece aqui, no versículo 11. Considerem-se a si mesmos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras palavras, se eu vejo Jesus como o meu verdadeiro eu o vejo do outro lado. Ele ressuscitou. Amém? Então a morte e o julgamento que ele passou ficou no passado. Na cruz, tudo está atrás dele e eu estou nele, então tudo ficou para trás. Aleluia! Eu sou como Israel, eu vejo todos os meus inimigos mortos. Mas pastor, como é que você lida quando vem essas coisas? Sabe o que eu digo? É mentira, mentira. É mentira. Quando surge a tentação de luxúria, amém? Surgem sentimentos de raiva, de rancor, ou de raiva, de depressão, ou ainda aquele sentimento de autopiedade, tudo isso é pecado. Eles vêm dentro de você e querem que você se ocupe em si mesmo. Sentimento de ciúme, sentimentos de orgulho. Quando eles vêm, eles parecem reais. Nós sentimos de verdade. Amém? Mas eles estão mortos. A palavra de Deus é a verdade. Não se pode negar a verdade de Deus. Ela diz que eles estão mortos. E Deus diz, vocês morreram para eles. Eles foram consumados na cruz. Da mesma forma que os egípcios e Faraó e seus exércitos estão mortos. Na praia, Deus quis que Israel os vissem mortos. Do outro lado da praia, mas o diabo, ele quer que seus olhos, assim como os filhos de Israel, estivessem olhando para eles vivos deste lado da praia. Vamos dar uma olhada nisso em Êxodo 14. E diz, então perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, ou seja, eles ergueram os olhos. Significa que eles estavam olhando para Faraó e para o seu exército. E eis que os egípcios vinham atrás deles e então eles o quê? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então eles viram seus inimigos deste lado do Mar Vermelho. Os viram vivos. Você não está mais lá. O Mar Vermelho é uma imagem da cruz. Ok? Todas essas são figuras. E você não está mais deste lado do Mar Vermelho, meu amigo. Você está do outro lado do Mar Vermelho. Agora você olha para todos os seus inimigos pecaminosos e todas essas agitações, essas obras da carne gritando com você, dizendo, conceda-me, conceda-me, se entregue a mim. E eles parecem tão vivos, tão reais, e você você sente o seu poder, mas sabe de algo? Você tem que parar e dizer, eu morri para vocês. Não estou tentando morrer, eu morri. Você não morreu no seu sentimento, você não está morto nos seus sentidos. Deus nunca disse que seria assim. Você morreu pela fé. E a fé se baseia em fatos. Logizomai, considerem-se mortos para o pecado. Um estudioso ilustra assim, que se eu tenho R$25 no banco, e eu logizomai que eu considero que eu tenho R$25 no banco, é porque eu de fato tenho R$25. Teia, o estudioso grego, diz, esta palavra, logizomai, é um ato de fé, é uma consideração, não se baseia em suposições. Ela é baseada em fatos.
A razão pela qual eu considero ter R$ 25 no banco é porque eu de fato tenho R$ 25 no banco. Então considere-se verdadeiramente morto para o pecado e vivo para Deus, porque é assim que é. Amém. Para onde você está olhando hoje? Mas pastor, quando o sentimento vem a tentação e tudo mais, você vai parar? E ouça bem, alegre-se. Alegre-se porque você não vai se curvar a essa mentira de que você é esse pecado, de que você é esse pecado e Deus enxerga você neste pecado. Não, Deus separa você do pecado. Eu disse que Deus te separa do pecado. Veja esse versículo na parte anterior de Romanos 6, verso 6. Reconhecendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com ele, alguém uma vez disse, eu conheço a identidade do homem velho que foi crucificado com Jesus. E quem é? Aí ele disse, o pai de Paulo. Mas de onde você tirou isso? Bem, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,6, sabendo disso que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Essa não é a interpretação, ok? E eu acho um tanto quanto indelicado chamar os nossos pais de velhos, ok? Amém. Então vamos lá. Sabendo disso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então a nossa velha natureza, aquele homem que vem de Adão, aquele homem em que não habita bem algum, aquele homem que ama pecar. Amém? Então esse homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser eliminado, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Agora observe bem isso, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque aquele que morreu está o quê? Livre do pecado. Porém, no entanto, essa palavra livre, no grego, é a palavra dikaio, que é a mesma palavra usada agora que somos justificados pela fé. Então, sendo justificados pela fé, Romanos 5:1, é a mesma palavra, dikaio, é a mesma palavra usada. Então, sendo justificados pela fé, então a palavra ali é justificado. De fato, na versão ASV, ela diz assim, pois aquele que morreu foi justificado do pecado. A palavra do pecado simboliza a separação. Aquele que morreu foi justificado do pecado. Então o que isso significa? Significa, amigo, que mesmo que uma agitação venha, Deus olha para você justificado, livre desse impulso, livre desse pecado. Deus não conta esse pecado em você. Amém? Daí você diz, então eu posso me entregar a Ele? Não, nenhum filho de Deus que verdadeiramente nasceu de novo quer se entregar ao pecado. Geralmente as pessoas que nasceram de novo e caíram no pecado, geralmente são pessoas que estão vivendo sob o poder de uma identidade errada. Eles não estão percebendo que eles morreram com Cristo. Mas quando ou como eu reconheço o meu homem pecador ainda vivo? É quando você fica observando ele. Mesmo que você esteja observando para não cair no pecado, mas à medida que você o monitora, você está dizendo que ele está vivo. Até quando você ora contra ele, você está declarando que ele está vivo. Ou quando você dá importância a ele na sua vida, você o declara vivo. Você está negando o que Deus diz e o que Cristo fez na cruz. Você já morreu com Cristo, apenas ignore ele, deixa para lá, amém? E quando isso se agitar, não faça nada, você já morreu. Esse sentimento é uma farsa, esse não sou eu, não sou eu. Esse não sou eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou no Cristo ressurreto, Cristo é minha identidade. Eu já morri. Eu morri para todos esses sentimentos de pecado, ou essa agitação de pecado e toda essa tentação. E se o diabo provocar vocês com imaginações lascivas, colocando coisas na sua mente, coisas que você viu no passado ou algo assim, e se essas imagens vierem, o que eu faço? Não faça nada, apenas sorria, porque essas coisas estão mortas, elas morreram. E apenas sinta o renovo, porque agora você está em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Não se sinta condenado. Poxa vida, eu tive esses pensamentos de novo. Não, quanto mais você se condena, mais você reconhece a carne. Quanto mais você ora, quando você está orando, você está caindo. Você sabe que é verdade. Você sabe que acontece. Amém, amigo? Então, por que estamos encontrando falhas em todas essas áreas? Porque as pessoas estão reconhecendo a carne. As pessoas estão falando sobre isso como se ela estivesse viva. Estão agindo como se elas estivessem vivas. Elas confessam tudo que a carne desperta. Elas confessam, e estão sempre em angústia. Elas ficam sempre deprimidas porque estão sempre reconhecendo a carne. Parece que elas nunca estão avançando.
em reconhecer a sua verdadeira identidade de estar em Cristo Jesus. Elas não estão conscientes do Cristo, estão ocupadas em si mesmo. E essa é a experiência do apóstolo Paulo em Romanos 7. Em Romanos 6, ele fala sobre a morte para o pecado. Em Romanos 7, ele fala sobre a morte para a lei. E como você sabe, eu venho ensinando sobre isso há muito tempo. E nas minhas mensagens anteriores você vai poder entender muito sobre isso, o que fala em Romanos 7. Mas em Romanos 6 é a morte para o pecado. Sabe, você já morreu para o pecado, para fazer o mal, certo? Mas também para fazer o bem. Porque aí você traz a lei e no momento que você tenta fazer, é isso mesmo, quando você tenta fazer, você reconhece que sua carne ainda está viva. Porque a lei pressupõe a força em você, da qual você não tem. Cristo é a sua verdadeira força hoje. Amém? Portanto, em todas as nossas experiências de vida, Deus está nos ensinando que dentro e fora de nós mesmos somos fracos. E aí que está a nossa força, em reconhecer Cristo como nossa força. É Ele. Agora também, por outro lado, você não pode apenas ficar dizendo eu sou fraco, o tempo todo olhando para você, mas você tem que ultrapassar e olhar para Cristo. E se nós não reconhecermos que somos fracos em nós mesmos, vamos ficar andando em círculos. E aí, quando nós pensamos que estamos fortes, aí caímos e voltamos a determinado pecado, e aí nós ficamos humildes novamente. Amém? E aí percebemos que não somos tão fortes quanto pensamos. Não importa o quão avançado você esteja na sua vida cristã, você deve sempre se lembrar disso. Que o que aconteceu na cruz, o diabo vai tentar dizer que não aconteceu. Olha como você se sente. Se você está sentindo isso aí, como você morreu por pecado. Olha os pensamentos na sua cabeça. E se você tem esse pensamento, como você pode dizer que morreu por pecado? Você acha que morreu? Esse é o diabo dizendo. Você acha que morreu? É sempre sentimentos e experiências. Deixa eu te falar algo. Sentimentos não sustentam no longo prazo. Na verdade, foi exatamente o que aconteceu quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel. A Bíblia diz que os egípcios, os exércitos de Faraó, eles também tentaram. A versão King James diz que eles tentaram também fazê-lo. Vamos ler o versículo que está em Hebreus 11. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Veja que pela fé, os filhos de Israel, pela fé, eles passaram pelo Mar Vermelho. Portanto, mesmo passando pelo Mar Vermelho, eles de fato precisavam ter fé. Eles precisavam crer que enquanto caminhavam, o mar não desabaria sobre eles. Precisavam crer que Deus os amava e que Deus estava favorecendo e que se Deus abre o mar, ninguém pode fechá-lo. E se Deus o fechar, ninguém poderá abri-lo, como os egípcios descobriram. Amém? Então, enquanto eles caminhavam pela fé, andando pela fé na palavra de Deus, não baseados na experiência. Se estivessem caminhando pelos sentidos, jamais teriam uma experiência de o mar se abrir. Eles teriam recuado. Não, eles andavam pela fé, somente pela fé. Sem ouvir os sentimentos, sabe? Os sentimentos, você vai se afogar, você vai se afogar, você vai se afogar. E provavelmente esse era o sentimento de alguns deles. Mas sabe, eles não deram ouvidos e caminharam na palavra de Deus. Porque Deus sabe. Amém? Deus vê a realidade como ninguém vê. Deus conhece o fim desde o começo. E do começo até o fim. Deus abriu o mar e eles caminharam pela fé. Mas veja isso. Pela fé, a fé está sempre presente. Pela fé passaram pelo Mar Vermelho. Mas enquanto isso, os egípcios, tentando fazê-lo. Veja, não é pela fé. Tentando fazê-lo, se afogaram. Agora, a palavra tentar aqui é uma palavra muito interessante. Ela, na verdade, significa tentar algo por experiência, por experimentar, por tentar. Ou seja, provavelmente eles colocaram o primeiro pé e aí também colocaram os seus cavalos ali no solo seco, provavelmente devagar, dizendo, está acontecendo alguma coisa, está tudo certo. Ou seja, pelos sentidos, como sinto, como estão os cavalos, como é que eles estão se comportando. E aqueles que estavam marchando, aqueles que vimos antes marchando, e enquanto marchavam, eles iam sentindo, será que isso aqui é sólido? Será que nós podemos fazer? E eles estão andando pela experiência, mas não estão andando pela palavra de Deus. Então, quando eles tentaram, se afogaram. Amém? Amigo, do outro lado, eles viram todos os egípcios, os seus cavalos e carruagens, todos afogados. E a Bíblia diz que,
Na verdade, tem uma canção de Moisés do outro lado, no próximo capítulo, no 15. E Moisés diz, eu vou cantar ao Senhor. E na verdade é a primeira canção bíblica. E essa primeira canção bíblica é toda sobre o Senhor. Você encontrará repetidamente dizendo, o teu poder, a tua misericórdia, a grandeza de seu poder, a grandeza da sua mão. Eu cantarei ao Senhor. E isso nos mostra, essa primeira canção registrada na Bíblia nos mostra que as canções devem ser sempre para a glória do Senhor. Amém? É o Senhor centrado, Jesus é o centro. Amém? É tudo sobre o Senhor. De fato, a partir daí você descobre o que realmente aconteceu. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, no meio daquelas paredes, pareciam paredes dos dois lados, e eram como paredes congeladas. Como eu sei disso? Porque na canção de Moisés, diz aqui que com o forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, e como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. Se endureceram significa que elas congelaram como paredes. Paredes de gelo congeladas. A Bíblia diz que Deus soprou. O Senhor soprou naquele mar. E Ele soprou. E pelo sopro de suas narinas, acabamos de ler, é assim que Ele abriu o caminho. Amém? E essa manifestação do vento aconteceu a noite toda, secando um caminho para eles, e ao mesmo tempo levantou paredes de ambos os lados, duras, congeladas de gelo, e o povo de Israel passou. Aleluia! E eles ficaram com medo quando viram os egípcios deste lado do Mar Vermelho. Eles viram os egípcios vivos. Eles viram que o inimigo estava prestes a derrotá-los. Você está neste lugar hoje? Então sempre que a tentação vier, amém? Sempre que tem essa agitação fortemente em você, você deve mudar o jeito que você vê os seus inimigos. Você os vê como se estivessem nessa parte do Mar Vermelho? Ou você consegue visualizar lá do outro lado, com todos os inimigos mortos? E essa é a redenção pelo poder, porque se tivessem sido apenas redimidos pelo sangue, o que de fato aconteceu naquela noite, o inimigo ainda estava vivo. E eles nunca teriam a segurança de que seus inimigos não viriam mais atrás deles para matarem. Mas agora eles veem com seus próprios olhos, e Deus fez de tal forma que quando o Mar Vermelho os afogou, e por falar nisso me disseram que é muito difícil de afogar cavalos. Os cavalos, por alguma razão, são animais que realmente sabem bem como lidar em águas fundas, mas mesmo assim deve ter sido muita água para afogá-los, porque todos se afogaram. Cavalos e cavaleiros afogados no mar. E Deus fez de tal maneira que aqueles corpos e aqueles cadáveres foram levados todos para o outro lado da praia. Poderia ter sido deste lado, meu amigo. Os corpos deles poderiam ter sido varridos para este lado do mar. Mas ao invés disso foram para o outro lado, porque Deus queria que os filhos de Israel vissem. Veja o verso 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Filho de Deus, Deus quer que você se veja morto para o pecado. Amém? Amém? Visualize-se morto para o pecado, ou seja, todos esses pecados egípcios da sua vida, amém? Estão mortos. Mesmo que venham e você parece sentir o poder deles, você vai dizer não, estão mortos. Eu tive algo assim num sonho uma vez. Eu vi uma imagem e era algo muito feio, eu achei que era um demônio. Ele era enorme e muito ameaçador, avassalador. E eu acabei ficando com medo no meu sonho. Mas tinha uma voz me dizendo, não tenha medo dele, caminha na direção dele, é só uma miragem. É uma mentira. É uma mentira. Ande na direção dele. E lentamente, através de alguns pequenos passos. E aí eu fui andando, fui chegando cada vez mais perto. E quando eu cheguei bem perto, puf! Ele se foi, ele desapareceu, completamente. E eu ouvi aquela voz dizendo, é assim com todas as tentações na sua vida. A cada ataque do inimigo, o diabo faz parecer mais forte, mais amedrontador do que de fato é. Ele é derrotado. Quando você vai na direção dele e você o encara e você diz, você morreu, você não é real. Amém? Puf, desaparece. Agora, amigo, isso não está além de você. Isso é verdadeiramente parar e repousar na infalível palavra de Deus. Porque quando ele diz algo é verdade.
E quando ele diz que estamos mortos com Cristo, e não só isso, ressuscitamos com ele, aleluia! Você e eu não estamos esperando pela vida ressurreta. Depois que morrermos um dia, aí então... Não. Você já tem a vida ressurreta de Deus. Você já está do outro lado da morte. Você já está do outro lado do julgamento. Você está do outro lado desta vida natural. Você não vive mais no natural. Você está na vida da ressurreição em Cristo. E essa é uma oração que eu quero que você faça, para que possamos saber. Peça a Deus o espírito de revelação e sabedoria para conhecer a sobreexcelente grandeza de seu poder. O mesmo poder que operou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos. Estamos no Cristo ressuscitado, amigo. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Paulo diz: regozijamo-nos em Cristo Jesus e adoramos a Deus em espírito e não temos nenhuma confiança na carne. Essa é a nossa postura cristã hoje. Em qualquer tentação, em qualquer prova, nos alegramos em Cristo Jesus. Todas as nossas provisões estão nele. Nos alegramos nele, não olhamos para nós mesmos, não olhamos para nossas deficiências, nossas faltas, as nossas fraquezas, não olhamos o que não temos, nem olhamos para a nossa força ou para o que temos, nem mesmo para o nosso suprimento financeiro, não olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o Senhor. Cristo Jesus é o meu verdadeiro suprimento, Cristo Jesus é a minha justiça, Cristo Jesus é a minha santidade, e olhamos para Cristo e nos alegramos nele. Essa é a nossa postura, e adoramos a Deus em espírito. E não coloque nenhuma confiança, não ponha nenhuma confiança na carne ruim e nem na carne boa. Para ser sincero, a carne boa é mais sutil do que a carne ruim. Quando as pessoas superam algumas coisas aqui, elas tendem a vir para cá. Mas toda vez que você está auto-ocupado, você realmente está concentrado em si, dando demasiada importância, e de alguma forma você está prestes a enfrentar fracassos de todos os tipos. Por quê? Porque o fracasso está sempre ligado a... Pessoas dizem a ressuscitar a carne, mas não acredito que seja possível ressuscitar algo que o próprio Deus matou. Amém? O que morreu na cruz se foi. Amém? Mas o que acontece é o seguinte: se a pessoa em sua própria experiência tratar a carne como viva, você está negando o que Deus fez, dizendo que a palavra dele não é verdade, então você enfrentará fracassos em todas as formas na sua vida. Amém? Depressão, fraqueza, estresse. Amém? E o que acontece? Você cai no pecado sem nenhuma força, sabe por quê? Porque tudo começa com a crença errada. Amém? E também Deus quer que a sua perspectiva não seja como a dos filhos de Israel, venham dos inimigos, marchando contra eles deste lado do Mar Vermelho, e eles receosos, a Bíblia diz que com muito medo, mas por quê? Eles o viram com vida. E Deus teve que mudar isso, redimindo-os pelo poder. E do outro lado, que é onde Deus deseja que estejamos, é onde deseja que nossos olhos estejam, que é onde deseja que nossa visão esteja, vem dos nossos inimigos, todos os nossos inimigos, mortos na praia. Então onde está o seu pecado? Morto. Isso não é maravilhoso? Pare e pense um instante. Suponha que os seus sentimentos estejam dizendo que eles estão mortos. Você acreditaria? Claro que não, não é? Você não precisa que os sentimentos digam isso, que algo é real. Você sabe o que é real pela integridade da pessoa que te contou. Amém? E a pessoa que está dizendo isso, que você morreu com Cristo, não é apenas um mero ser humano, mas é o próprio Deus em sua palavra, nos contando o que aconteceu na cruz. Nós morremos. Amém? Deixa eu fechar com esse versículo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Essa é a sua verdadeira identidade. Pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te libertou. Não vai te libertar, te libertou. Não é um processo, mas te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus fez, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Note, não na carne pecaminosa, mas na semelhança da carne pecaminosa, apresentando-o como sacrifício por nosso pecado. Sacrifício pelo pecado. Jesus foi o nosso sacrifício pelo pecado. Assim Deus condena o pecado na carne. Ouça, amigo. Pecado na carne, essa é a inquietação pecaminosa. Este pecado na carne, Deus já condenou. O pecado que você odeia, Deus já condenou. E o que Deus condenou não existe mais aos olhos dele.
O que Deus condenou está consumado. Há uma finalidade nisso. Mas para os nossos sentidos ainda não acabou. Mas para a nossa experiência ainda está vivo. Para a nossa experiência, porque para a fé já se foi. Para a fé já acabou. Já está morto, aleluia. Amém? Ande pela fé, filho de Deus. Ande pela fé. E quando você crê nisso, você crê que Deus condenou o pecado na carne. Amém? Se Deus já condenou o pecado na carne, Ele não pode condenar você. Seu pecado na carne não pode condená-lo, porque Deus já o condenou na cruz. E se você acreditar nisso, o que vai acontecer aqui? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Isso é muito importante, cumprida em nós, não por nós. Ou seja, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você começa a sua caminhada no Espírito, porque você não está mais na carne, mas no Espírito. E quanto mais você percebe isso, obviamente você percebe que todas as coisas que você tentou manter ao guardar a lei, todas elas começam a se cumprir em você. Você não quer roubar. Por quê? Porque percebe que tem um suprimento muito maior do que o necessário em Cristo. Você não deseja cometer adultério. Por quê? Porque colocou esse amor em seu coração pelo seu cônjuge. Aleluia! E até o próprio pensamento de infidelidade. Amém? Esse sentimento vai vir sobre você, amém? E essa é a justiça da lei sendo cumprida, não por você, mas em você. E quem faz isso? O Espírito? Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Essa é uma terra que Deus quer que você possua, meu amigo. Não apenas se alegrando porque o sangue te redimiu, amém? E te abrigou e te protegeu do anjo da morte e do julgamento. Mas aqui, em nossa vida cotidiana, vemos os nossos inimigos com a perspectiva dos filhos de Israel, do outro lado, amém? Nossos inimigos não podem atravessar. Satanás não pode ir além da morte. Ele não pode seguir Jesus na ressurreição, não dá. Ele só pode operar com pessoas que estão na morte, amém? A morte é o limite, ele não vai além da morte. Como o demônio, ele só pode trazer a morte, como ele já fez. É só o que ele faz, ele não pode trazer ressurreição. Não pode. Então você não está mais em seu domínio, você já atravessou, assim como o povo de Israel, você atravessou o Mar Vermelho, você já passou com Jesus, amém? Pela morte, e quando Cristo ressuscitou dos mortos, você ressuscitou. E hoje você está em Cristo, do outro lado da morte, onde Ele não pode te seguir. Devemos perceber isso. Um dia quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Observe Cristo, nossa vida, nossa verdadeira identidade. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Eu oro para que isso tenha te abençoado, amém? E se você puder ficar de pé agora, eu quero convidar a cada um de vocês que nunca fez de Jesus o seu Senhor e Salvador. Meu amigo, esta é a sua oportunidade de declarar Jesus como seu Senhor e Salvador e de recebê-lo e receber tudo o que Ele fez por você na cruz. Amém? O sangue dele te limpa completamente de todos os seus pecados, passado, presente e futuro. E o sangue não só te purificou, mas obteve para você uma redenção eterna. Você nunca estará perdido, você está gloriosamente salvo. E não é só isso, você passou da morte para a vida. Amém? Você está pronto para isso? Amém? O que aconteceu na cruz, muitos anos atrás, será uma realidade para você hoje, ao dar esse passo de fé. Faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço por Cristo morrer por meus pecados e te agradeço que Ele levou não apenas os meus pecados, mas também o velho eu, aquele eu ruim, aquele eu que não habita nada de bom, levou tudo na cruz. E o Senhor o ressuscitou dos mortos, sem meus pecados, sem minhas doenças. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque é onde eu estou, em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Pai, eu te agradeço por estar gloriosamente salvo. Eu sou uma nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus, amém. Se você fez essa oração agora, você é um filho de Deus, amém? Você está salvo e todas as coisas já passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. E se você está sofrendo de algo no seu corpo, se você tem algum problema físico, na qual você está crendo em Deus para a cura, eu quero encorajá-lo novamente. É uma época em que Deus está liberando uma unção para aqueles que declaram: assim como Ele é, nós somos neste mundo. É como se houvesse uma unção especial para confirmar isso, até mesmo em seu corpo. Ok? Bem, faça isso agora. Se você tem dores de cabeça constantes, qualquer coisa assim, diga: Senhor Jesus, eu agradeço que você está livre das dores de cabeça. Eu também estou.
problemas na tireoide, bócio. Diga, assim como o Senhor está livre desse bócio, eu também estou, Senhor, neste mundo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Faça isso enquanto dirige, faça isso no banho, faça isso enquanto anda pela casa e apenas agradeça ao Senhor, agradeça por outras coisas. Eu te agradeço porque o Senhor não é pobre, eu também não sou neste mundo, amém? Sou abundantemente suprido. Senhor Jesus, como você está sob o favor de Deus, eu também estou neste mundo. Assim como você está muito acima de Satanás, eu também estou neste mundo. Assim como está muito acima do Covid-19, eu também estou neste mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Espírito Santo confirma que é verdade. Ele é chamado de o Espírito da Verdade, amém? Aleluia, faça isso, ok? E para os demais de vocês, eu quero te abençoar para esta semana que vem. Eu acredito na palavra falada. De fato, a Parashat da semana passada dos judeus para o povo judeu é na verdade a bênção araônica. E eu vou declará-las novamente sobre vocês, mas dessa vez eu creio que Deus ele vai liberar também uma revelação em você, amém? O Espírito da sabedoria, para verdadeiramente abrir seus olhos para ver que você morreu com Cristo e está ressuscitado com Ele. Amém? Deve ser uma revelação. Eu creio que Deus lhe dará essa revelação. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por todos sob o som da minha voz. E nessa semana que vem, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe a cada um de vocês com as bênçãos do Pai Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28. E o Senhor proteja você e a sua família de ameaças e perigos e de todas as doenças e enfermidades do vírus do Covid-19 e do poder do maligno. Que o Senhor te preserve e te cubra com o seu precioso sangue com o qual Ele te redimiu. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Veja o rosto dele resplandecendo sobre você agora. Israel sempre teve o seu rosto escondido, mas veja o rosto dele sorrindo para você agora. Contemple agora o rosto dele sorrindo para você, para que você receba todas as bênçãos, todo o favor e toda a bondade de Deus. Amém? Que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre você e seja favorável a você. Esta semana, que Ele seja favorável a você. Você verá as manifestações do favor em sua vida. Que o Senhor erga sobre você o seu semblante e sobre as suas famílias e conceda a você a sua shalom, paz, bem-estar e plenitude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até semana que vem.